Senhores, vontade. Meus senhores, eu convoquei o Conselho de Segurança Nacional para colocá-los a par de um problema que se apresenta com uma gravidade muito grande e que deve ser equacionado e resolvido aqui dentro com a maior tranquilidade de espírito e a maior isenção de ânimo. O presidente da República, que se considera ainda um legítimo representante da Revolução de 1964, 31 de março, vê-se num momento crítico, onde ele tem que tomar uma decisão optativa. Ou a revolução continua, ou a revolução se desagrega. Até agora todo o povo brasileiro, inclusive os senhores, todo o povo é testemunha do meu grande esforço, do meu grande interesse, da minha maior boa vontade e tolerância, no sentido de que houvesse uma compreensão, uma união entre a área política e a área militar, ambas responsáveis pelo advento revolucionário. Várias divergências, vários embates, várias incompreensões, e nós pacientemente, nós quase que pregando essa harmonia entre essas duas áreas, nós conseguimos chegar a quase 2 anos de governo presumidamente constitucional da Revolução. Mas chega uma hora, senhores, que acima da vontade de um homem está o interesse nacional, está a harmonia,
a tranquilidade, a paz para o povo brasileiro. Nós entendemos que foi um fato talvez insignificante que tenha motivado não vou empregar um termo que seria muito forte, mas essa revelação da falta de apoio político do governo. Disse eu, e repito, disse perante homens do Congresso que seria mais fácil para mim tomar medidas de prepotência e de força do que manter a continuidade do regime dentro da Constituição. Meus senhores, naquela hora eu nem sabia o que se estava preparando e o que ainda ia acontecer. E o que aconteceu foi muito pior do que se podia imaginar. Em que sentido vamos tomar a manifestação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados? No sentido meramente de solidariedade a um membro do Congresso? Não creio. Eu não tenho o mínimo interesse pessoal. Pelo contrário, eu desejo, se Deus me ajudar, a chegar rapidamente ao final do meu mandato e entregar esse cargo duro e penoso a quem melhor do que eu possa cumprir essa união entre a área militar e a área política, ambas responsáveis pelo advento revolucionário. Meu senhor, quando o fenômeno se apresentou, eu repeli uma decisão imediata. Porque eu sei que um fato como esse, um ato como esse, requer reflexão. Mas também requer, após a reflexão, uma decisão. A decisão está tomada. E é proposta ao Conselho de Segurança Nacional para ampla avaliação, para ampla discussão de cada um dos senhores. Porque eu não desprezo do Conselho de Segurança Nacional. Eu preciso que cada um dos senhores diga aquilo que pensa, aquilo que sente, aquilo que vê de errado nisso, para que assim, de consciência tranquila e vivamente apoiada num conselho como esse, de tremenda responsabilidade diante da nação, eu possa autenticar, eu possa assinar o ato que está sendo proposto hoje. Eu dou aos senhores 20 minutos para a leitura do que está escrito. Como eu faço parte do problema, eu me retiro no momento, deixando-os francamente à vontade, para depois estabelecer uma discussão. Muito obrigado, senhores.
Senhor presidente, senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer que a maioria das Forças Armadas não compactua com a cúpula militarista que perpetra violências e mantém este país sob o regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento de união pela democracia. E este é também um momento de boicote. As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já se começou a estabelecer nesta casa, por parte de mulheres de parlamento, o boicote ao militarismo. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem juntos com os algozes dos estudantes. Então seria necessário que cada pai, cada mãe se compenetrasse de que a presença de seus filhos neste desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicotasse este desfile. E este boicote pode passar também às moças, aquelas que dançam com os cadetes e namoram os jovens oficiais. Seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da Guerra dos Emboabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação, recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se acompliciam. Discordar em silêncio pouco adianta. Necessário se torna a agir contra os que abusam das Forças Armadas, falando e agindo em seu nome. Eu creio, senhor presidente, que é possível resolver esta farsa, esta democratura, este falso entendimento pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem os silenciosos, todo e qualquer contato entre civis e militares deve cessar, porque só assim conseguiremos fazer com que este país volte à democracia. Só assim conseguiremos fazer com que os silenciosos, que não compactuam com os desmandos dos seus chefes, sigam o magnífico exemplo dos 14 oficiais de Crateus, que tiveram a coragem e a hombridade de publicamente se manifestarem contra um ato ilegal e arbitrário dos seus superiores. Uma coisa, Gama, como é que te receberam lá? Tive até festa, acredita? À vontade, senhores. Então agora eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos senhores. E, como é natural, a maior autoridade dentro do Conselho de Segurança Nacional é a Sua Excelência, o senhor Vice-Presidente da República, o senhor Pedro Aleixo. E é por isso, então, que primeiro eu gostaria de ouvir a sua opinião e o seu conselho. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nenhum de nós pode deixar de reconhecer a gravidade da situação exposta por Vossa Excelência na convocação que nos fez para a leitura do projeto de ato institucional. Porém, julgo ser meu dever assinalar que no comportamento dos membros da Câmara dos Deputados teremos de enfileirar fatores diversos que levaram a um resultado inesperado. O problema tinha sido situado antes na área política do que propriamente na área jurídica. E essa distinção eu a faço porque não seria possível afirmar a capacidade dos membros da Câmara para dar uma licença a fim de que se iniciasse um processo contra qualquer um de seus membros por palavras ditas durante os debates e durante os seus votos. Acresce ainda que a repressão às palavras proferidas pelo deputado Márcio Moreira Alves, que ainda continua em condições de ser manifestada,
deve guardar proporção direta com o crime praticado. Isto é, crime de injúria, de difamação, crime de calúnia. Daí, senhores, estamos nós vivendo um dos momentos mais difíceis e mais graves da vida nacional. Neste momento, gostaria de aproveitar a oportunidade, senhor presidente, e propor que, excluindo o exame do ato institucional, me parece aconselhável adotarmos uma medida de ordem constitucional. Essa medida, senhor presidente, seria a suspensão da Constituição por intermédio do recurso do estado de sítio. Senhor presidente, a leitura que fiz do ato institucional me parece sinceramente que o que menos se faz nele é resguardar a Constituição, que é, antes de tudo, instrumento das garantias dos direitos da pessoa humana e dos direitos políticos. Dele não resta absolutamente nada que possa ser realmente caracterizado como um regime democrático. Há desde já a possibilidade de ser decretado um recesso no Congresso e também de todas as assembleias legislativas. De outro modo, nem mesmo os próprios tribunais, as garantias constitucionais estarão de tal forma suspensas que nem mesmo os próprios tribunais poderão realmente funcionar para prevenir contra qualquer abuso de qualquer autoridade de segurança pública. Olha, acredito eu que adotando este caminho estaremos iniciando um regime equivalente à própria ditadura. Caso se torne necessário fazer esta revolução, então é matéria que poderá ser debatida, discutida, e acredito mesmo que essa necessidade exista. Porém, se a decretação do estado de sítio, enquanto medida constitucional, não for suficiente, se continuarmos assim, a nação continuar sendo vítima de tentativas de subversão que estão na rua a todo momento, então, acredito eu, que a própria nação compreenderá a necessidade de adotarmos um novo procedimento. A própria nação, senhor presidente, irá às ruas, exigindo um novo procedimento. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, este é meu ponto de vista. E eu o assumo aqui com o maior respeito, mas com aquela sensação de que estou cumprindo um dever para comigo mesmo, um dever para com Vossa Excelência, a qual devo a maior solidariedade, um dever para com este Conselho e um dever para com o Brasil. Muito obrigado, senhor Pedro Aleixo. Eu indagaria a opinião do senhor ministro da Marinha, Almirante Augusto Rademar. Senhor presidente, senhores membros do Conselho de Segurança, acabamos de ouvir a palavra balizada do excelentíssimo senhor vice-presidente da República e sua modéstia. Eu discordo totalmente dela. Eu creio que nós vivemos uma situação de fato. Não temos que ficar aqui discutindo legalmente, juridicamente, constitucionalmente a questão. Porquanto lá no Congresso, os atos não são apenas de palavras, são de injúrias. Injúrias a uma instituição e não a uma pessoa. A instituição da democracia não fica assim defendida. E a repressão não tem defesa nessa Constituição.
Eu creio que nós tentamos, como bem iniciou o excelentíssimo senhor ministro da Guerra, o processo. E não há repressão. Não houve, pelo menos no papel, uma repressão. O que nós temos que fazer é instalar uma verdadeira repressão. Acabar de uma vez por todas com essa situação que está levando o país não a uma crise, mas a um caos do qual não sairemos. Acho oportuno, portanto, a edição de qualquer ato institucional como este. Com relação ao recesso, não precisamos de estado de sítio. O próprio recesso vai dar valor a essa repressão. É essa a minha opinião. Sua Excelência, senhor Ministro do Exército, General Lira Tavares. Senhor presidente, senhores conselheiros, declaro estar de acordo com as palavras do ministro da Marinha. Igualmente ouvi com grande e merecido respeito os conceitos de jurista com a responsabilidade de vice-presidente do doutor Pedro Aleixo. Mas devo declarar que se ele tivesse diretamente a responsabilidade de manter esta nação em ordem, ele não se ateria tanto aos textos respeitabilíssimos do direito e das leis. Nós estamos agora perdendo condições e reconhecemos isso, e o excelentíssimo senhor presidente sabe disso, perdendo condições de manter a ordem neste país. Além disso, no caso do deputado Márcio Alves, como assinalou o ministro da Marinha, não se trata de palavras e votos proferidos, mas de ofensas às Forças Armadas como instituições. Em que termos, senhores? De incitamento de parte do povo contra elas, o que é muito mais de combate ao regime do que propriamente ao governo. Não se trata apenas da questão da sensibilidade moral do militar e da instituição que ele integra. E é preciso assinalar que foi com grande sacrifício que as Forças Armadas conseguiram colocar a ordem no país até agora. E que nós não fizemos mais, isso é um fato inédito na história política do país. Nosso silêncio, à espera de uma solução, nós estamos convencidos que não podemos deixar de ter uma solução. Que nós não podemos assumir a responsabilidade da segurança nacional na base do que vem sendo aí disseminado pelo país. A questão é que o Exército não terá condições de resguardar a segurança nacional de outra forma. Quando atentam a ela, usando o tribunal da Câmara, os deputados, que nem menos podem ser julgados, senhor. O episódio do deputado Márcio Alves, no quadro da subversão que está em marcha, deve ser encarado como um gravíssimo fato, um gravíssimo episódio que sucede-se a esta crise. E toda a nação, senhor, já está aí clamando para que nós tomemos uma providência. É uma situação de governo e muito mais, é uma situação dos três poderes. Era isso que eu gostaria de ter dito. A palavra, Sua Excelência, o Ministro das Relações Exteriores, José de Magalhães Pinto, que segue a ordem de antiguidade dos ministérios. Senhor presidente, senhores membros deste conselho, desde o princípio da Revolução, eu sempre declarei que nós estávamos vivendo uma certa contradição. Com a Constituição de 88, de 67, nós depressa demais instituímos assim uma legalidade que não correspondia à realidade.
Esse problema, ele faz parte de um contexto de crises que se sucedem e que precisam ser debeladas com o nosso esforço e, mais do que isso, o nosso exemplo. Exemplo de austeridade, exemplo de dignidade de governo, exemplo de lealdade para com o povo e para com as autoridades. Eu confesso, como o vice-presidente da República, que assinando este documento, senhores, nós estaremos dando início a uma ditadura. E acho que, se ela se faz necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Acho que ainda é tempo de se fazer alguma coisa para acabar com as crises, estancar a sangria, num grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Porque para fechar o Supremo, sabe o que você faz? Não precisa de exército, não precisa nem do jipe, basta um cabo e um soldado. Ou vocês acham que vai ter manifestação com o povo na rua pedindo para soltar juiz? Agora, eu sei que ninguém está sofrendo violência maior nessa hora, no seu temperamento, no seu modo de ser, do que Vossa Excelência. Vossa Excelência está apenas tentando unir o país, sem um viés ideológico. E os poderes que lhe serão atribuídos doravante serão um encargo pesado, um fardo duro de carregar, porque quanto maiores os poderes de homem de governo, maiores são suas responsabilidades. Agora, senhores, são as próprias Forças Armadas, aqui através dos seus chefes, que afirmam ser difícil manter a ordem do país apenas com a Constituição. Então, o que estamos discutindo? Devemos fazer um ato institucional que resguarde a ordem, procurando colocar nele somente o essencial. Evidentemente, o governo, desejando armar-se de poderes para agir em determinada situação, ele não quer tirar a liberdade de todos. Isso seria o mesmo que tirar de cada um o direito de divergir. E isso nós não podemos ter numa democracia. E uma democracia é o que nós temos. E, naturalmente, teria um efeito ruim frente à opinião pública. A opinião pública quer a ordem resguardada. Quer nos ouvir dizer que somos escravos da Constituição, mas também quer resguardar da segurança. E o direito daquele cidadão de bem, que não está com seu comportamento de modo algum causando qualquer embaraço às autoridades. Não é mesmo? Portanto, senhor presidente, o meu parecer é o seguinte. Eu sei e entendo que estamos diante de uma situação de fato, e não uma situação de direito. E é por isso que é uma situação terrível, senhores. Terrível não para o país, mas para nós. Para cada um de nós. Eu devo dizer que, nem mesmo quando eu tomei para mim a responsabilidade de deflagrar o movimento de 1964, eu não me senti tão constrangido quanto eu sinceramente estou neste momento, senhores. E é por isso, senhor presidente, que em nome de Deus, é pelo poder transformador de Deus, pelos meus netos, pelo futuro da família brasileira, sai da frente, Satanás, que eu voto sim! Eu voto sim, eu voto! Que Deus tenha piedade dessa nação. Ademais, eu gostaria de prestar toda a minha solidariedade, não só a Vossa Excelência, que é um mito, como também a toda a revolução. Porque como homem que naquela situação tive a responsabilidade de fazê-la, eu não estou disposto a vê-la perdida de modo algum. Eu finalizo aqui, se me permitem, com o meu jargão de sempre, que eu tenho na ponta da língua, que é o Brasil e os Estados Unidos acima de tudo, e o Brasil acima de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Sua Excelência, o senhor Ministro da Fazenda, Delfim Neto, com a palavra. Senhor presidente, senhores membros do Conselho, eu creio que a Revolução veio não apenas para restabelecer a moralidade administrativa nesse país, mas principalmente para criar as condições que permitissem uma modificação de estruturas que facilitassem o desenvolvimento econômico. Acredito que é preciso primeiro crescer o bolo, para depois dividir. Esse é realmente o objetivo básico. Eu creio que a Revolução muito cedo meteu-se numa camisa de força, que a impede realmente de realizar esses objetivos. Mais do que isso, creio que institucionalizando-se tão cedo, possibilitou toda a sorte de contestação que terminou agora, com esse episódio que acabamos de assistir.
Realmente, esse episódio é simplesmente o sinal mais marcante da contestação global do processo revolucionário. Senhores, suspender o habeas corpus não significa dar voz à tortura. Significa, sim, que o Estado vai cuidar de maneira brilhante daqueles que mantêm sob custódia. Por isso, senhor presidente, eu estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. Se Vossa Excelência me permitisse, direi mesmo que ela não é suficiente. Eu creio que deveríamos atentar e deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais que são absolutamente necessárias para que este país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Senhores, a Constituição é como uma caixinha de chocolates. Tem artigos demais. Os quais estão sugerindo que nós possamos contingenciar 1, 2, 3 artigos e meio. Era isso que eu gostaria de dizer. Tem a palavra Sua Excelência, o senhor Ministro dos Transportes, Mário Andreasa. Microfone para o Mário. Senhor Arthur, Fala, Mário. eu estou de pleno acordo com a proposição feita, pois acho que nesse momento há uma contestação ao processo revolucionário. Com a palavra, Sua Excelência, o chefe do Estado-Maior da Armada, General... Desculpa, tem que seguir a sequência. Com a palavra, Sua Excelência, o Ministro do Trabalho e Previdência. Tenente Coronel Jarbas Passarinho. Mas aí ele quer pular, né? Antes de mais nada, senhor presidente, eu gostaria de iniciar dizendo que, para o Brasil não quebrar, reforma da Previdência já. Senhor presidente, eu não entendi propriamente nas sábias e judiciosas palavras do ilustre senhor vice-presidente da República uma discordância irremovível com a decisão a tomar de uma retomada da Revolução. Parece-me que Sua Excelência se referiu à institucionalização da Revolução de Março de 64, que não poderia agora abrigar um ato que, na verdade, representasse um retrocesso e a desfigurasse, mas Sua Excelência falou claramente também, na sua bela oração, da possibilidade da retomada da Revolução, ou, para a desgraça do paralelo, para o mortadela do Regis Debray, que usou o título A Revolução dentro da Revolução. Parece-me que Sua Excelência aceite igualmente, pois enfatizou o fato de que estamos diante de uma contingência imperativa. Necessidade, portanto, da retomada da Revolução como contingência do momento histórico nacional. Não se trata de vestir, talvez, uma roupa usada, e sim de fazer um novo figurino. De minha parte, senhor presidente, já que esta é uma sessão histórica, quero me referir às vezes em que ouvi de Vossa Excelência, não só coletivamente, como individualmente em despacho, palavras remarcadas de absoluta sinceridade. Pois Vossa Excelência não estava em nenhum momento sendo menos sincero do que agora, nesse instante, quando Vossa Excelência, inclusive aqui mesmo, neste palácio, no dia do seu aniversário... Gente, calma, passou. Nesse dia tão importante, senhor presidente, Sua Excelência chamou a atenção para o peso da ditadura sobre os ombros dos homens. Mesmo que fosse um triunvirato, que fosse um colegiado,
E eu sei que Vossa Excelência repugna como a mim, e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples, mas me parece que é essa que está diante de nós. E eu até seria bem menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores, quando diz que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas as favas, senhor presidente, todos Nossa, que grosso, passarinho. o que foi, gente? Os senhores estão me censurando, é isso? Os senhores vão me censurar. Aqui, agora. Senhores, isso me deixa extremamente lisonjeado. É assim que se faz. Senhor presidente, que se coloque nos autos que eu ignoro todos os escrúpulos de consciência. E quando nós temos a necessidade de tomar uma decisão fundamental, tudo aquilo que fundamental é em condições normais, passa a ser secundário em condições anormais. Então, senhores, não importa que nesse instante a democracia seja definida apenas pelo texto de uma Constituição. O que me importa é que nós tenhamos a coragem histórica de corrigir os erros que nós antes cometemos e que tenhamos a coragem maior ainda de tirar lições desses erros, não deixando que no momento em que Vossa Excelência tenha a nação à sua mercê deste governo, que esses erros sejam confundidos e que pretextos menos nobres sejam utilizados. Com toda a minha vocação libertária e não liberticida, e acho também que cumprindo um dever para comigo, um dever para com o meu país, eu aceito uma nova revolução. Com a palavra, Sua Excelência, o Ministro da Saúde, Leonel Tavares Miranda. Senhor presidente, senhores conselheiros, é inegável que a Revolução de 1964 trouxe a segurança que se gozava no Brasil até então e acabou com um movimento de subversão claro e evidente. Obrigado. O primeiro governo da Revolução talvez tivesse os instrumentos necessários para assegurar o governo e garanti-lo. O segundo governo da Revolução, dirigido por Vossa Excelência, talvez não tenha os instrumentos necessários para assegurar a continuação da vida no Brasil. Todos nós estamos testemunhas do interesse, da dedicação e do desvelo de Vossa Excelência, no sentido de encontrar uma solução que se diga democrática para o Brasil neste momento, mas que também todos nós podemos acompanhar. O acidente último na votação da Câmara é apenas um acidente, um rosário de atitudes e de acontecimentos que marcam bem o propósito contra-revolucionário. Então, eu não vejo como nós possamos nos eximir do dever de tomar os instrumentos necessários para garantir a continuação da vida no Brasil. Da vida que nós adotamos no Brasil. A vida que nós queremos para o Brasil. E esse é um sacrifício que Vossa Excelência fará, dado o seu espírito democrático. Eu acho que devem ser tomados os instrumentos necessários para manter a nação brasileira dentro de um regime de tranquilidade, de ordem, de progresso e de trabalho. A palavra... Vem cá. Quando você levanta, o Brasil levanta com você. Com a palavra, Sua Excelência, o Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Márcio de Souza e Melo. Melo, tem uma encomenda para você aqui, ó. Senhor presidente, quero informar que o jato presidencial está ao seu dispor.
Senhor presidente, senhores conselheiros, vou abster-me das considerações em campo jurídico e procurarei ir direto ao problema. Vocês devem estar se perguntando qual é o problema, Marmelo? Qual é o problema? Boa pergunta. O problema é que existe um verdadeiro processo contra-revolucionário em curso no país. Os fatos verificados nos últimos dias agravaram este processo. No nosso entender, configura-se um divórcio. O amor acabou, senhores. O que antes era a razão do meu libido, hoje é só hostilidade, levando a convicção de que uma brecha muito perigosa for aberta na defesa da instituição. Deste modo, acredito que as medidas corretivas propostas neste momento pareçam-me assim as mais adequadas, transferíveis e convenientes. Isso é tudo, senhores. A palavra, Sua Excelência, o Ministro da Educação e Cultura. Tarso de Moraes Excelentíssimo presidente, boa tarde, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Segurança. Na realização de outra reunião, eu pude proferir algumas palavras que eu vou ler neste momento. Vou fazer um plágio a mim mesmo. Tipo, repite. Vamos lá, posso começar, senhores? Mesmo com as Forças Armadas exemplarmente unidas, no seguro apoio ao governo constituído, ele se encontra desarmado de poderes constitucionais de eficácia imediata que lhe permitam cortar, desde logo, pela raiz, ocorrências e males que intranquilizam a nação. E a contra-revolução está em andamento aos olhos de todos, explorando psicologicamente a seu favor as angústias da classe média e das camadas populares mais humildes, que por desvirtuamento da imprensa, da oposição radical e até de alguns membros do partido oficial, professores doutrinadores, estudantes baderneiros, idiotas úteis, massas de manobra e o que é pior, senhores, o que é pior, artistas não chegam a compreender o valor de recuperação econômica e moral que o governo realiza no país. O dilema, excelentíssimo presidente, é este. Ou a revolução se arma de poderes e continua, ou deixará de corresponder integralmente à sua destinação histórica. Ô, Dutra, posso ver? Veja. Parece-me assim, excelentíssimo presidente, que com alguns meses de anterioridade no tempo, eu estava, por assim dizer, quase que motivando o ato que se deve praticar nesse instante. Não há propriedade para a designação de ato institucional que não vai instituir uma revolução, que vai apenas acentuar o seu conteúdo nesse sentido, editando normas. Parece-me assim, excelentíssimo presidente, que a conceituação que se deve dar é de ato adicional e não ato institucional, inclusive pela transitoriedade que essas normas devem ter no tempo. Todo processo revolucionário é, por natureza, limitado no tempo. E é exatamente como conclusão dessas declarações que eu me permitiria dar ao novo ato a ser expedido pelo governo o conteúdo de um ato transitório, que apenas suspende dispositivos da Constituição vigente.
Nesse particular, nós não precisaríamos analisar com maior profundidade as razões invocadas pelo ilustre vice-presidente da República, que no último artigo do ato, em vez de se dizer que as disposições constitucionais ficam revogadas, poder-se-ia dizer que elas ficam suspensas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Não vai roubar! No samba Lalu, nunca vi tanta limpeza. Era proibido capungar, fumar bagulho e beber cerveja. O responsável assim dizia: na minha festa não tem bebedeira, porque aqui no meu barraco só tem cocaína na geladeira. Tem cocaína na geladeira, tem cocaína na geladeira, tem cocaína na geladeira. Olha, tem cocaína na geladeira. A polícia foi informar. O bagulho está bem tocado dentro do congelador. Vou acabar com a banheira, posso rodar pela geladeira. O doutor gritou muito injuriado, esse carro Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Ministro das Minas e Energia, Tenente Coronel José Costa Cavalcante. Mocinha, faz favor! Senhor presidente, senhores conselheiros, eu estou de pleno acordo com o ato. Eu estou de pleno acordo com o ato institucional, em que pese a balizada e distinta opinião do nosso vice-presidente da República, acredito que não há mais soluções dentro da Constituição. Apenas medidas por fora, além, por cima da Constituição seriam suficientes para resolver essa situação criada. Situação que não fora surgida devido aos atos dos últimos dias, com o caso Márcio Alves. Já vem de longa data, já vem de longo tempo. Aliás, o ato não se refere em nenhum momento a esse caso específico, e sim a inúmeros fatos que vêm se sucedendo com o passar do tempo, com o passar dos meses. Não devemos discutir se entraremos ou não em ditadura. E sim, isso é fundamental se conseguiremos manter a paz, a ordem, a segurança interna e até, quem sabe, a integridade nacional. Bem, acredito que apenas um ato dessa natureza seja suficiente para conseguirmos o desejo de todos, para que nós, homens do governo, consigamos dirigir a nação até o fim desejado. Afinal, temos que recuperar o prazer em dirigir. Uma pequena opinião, também opinião do nosso Tarso. Acredito que a palavra adicional não seja a mais adequada. A palavra institucional é muito mais adequada. Com esse ato, senhor presidente, eu sei que o senhor é muito senhor disso, crescerão e muito as nossas responsabilidades. E com mais responsabilidades,
nós devemos ficar incentivados para que consigamos resolver as nossas tarefas do dia a dia. Com isso, em síntese, como já disse, estou em pleno acordo com o ato institucional. A palavra, Sua Excelência, ao Ministro do Interior, Coronel Afonso de Albuquerque Lima. Senhor Presidente, senhores membros do Conselho de Segurança, no momento em que tomei conhecimento da decisão histórica dada por Vossa Excelência e comunicado a este Conselho, damos a ele nosso apoio de modo integral e absoluto. Não no estrito dever funcional, mas sim por motivos muito mais profundos e sérios, que se identificam com os interesses superiores dessa nação cujo Deus é o Senhor, que é o Brasil. Que é o Brasil! Começa pelo Nordeste, destrói isso aí. Essa revolução, senhor presidente, vem sendo contestada diariamente por força da corrupção e da subversão, ainda existentes e insatisfeitas com a contenção que a Revolução de Março de 64 lhes impuseram. Não compreenderam a magnanimidade de sua posição, inspirada em compromissos formais com a sua vocação democrática, que é libertária, mas não liberticida, como bem lembrou nosso amigo Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, que ainda será ministro de muitos outros presidentes, incluindo Fernando Collor de Mello como ministro da Justiça. Nós passaremos, ele passarinho. A compreensão de Vossa Excelência, eles responderam com desafio, com ofensa, que tinham como destinatários não os eventuais titulares do poder, não, mas sim todo aquele... Ai, como é? Aquele... Faz a mímica. Aquele... que a Revolução procurava fazer consolidar dentro de um justo equilíbrio entre seu sentido renovador e estruturas sociojurídicas inadequadas, porém legitimadas pela tradição. A meu ver, assim, a Revolução fora parcial, limitada, permitindo a coexistência de poderes com vícios residuais e que faziam por contestar a Revolução em cada oportunidade que lhes era dada. Então, assim, o recente ocorrido na Câmara Federal atingindo profundamente as nossas Forças Armadas não se trata de um fato episódico ou particular, não, mas sim com inegável sentido de contestação e execução de um plano antirrevolucionário em marcha. Por isso, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência o meu total apoio e solidariedade no sentido de conduzir essa revolução ao seu grande destino, que é universal, concordando com o presente ato institucional. E editado aqui pelo nosso ministro da Fazenda, nosso abençoado Delfim Neto. Delfim Neto, o único vivo dessa mesa. Completou 91 anos no último 1º de maio. Participou de todos os governos, direto ou indiretamente. Escreve semanalmente para a Folha, periodicamente para a Carta Capital. E em 2016 foi citado pela Lava Jato. Essa sugestão do ministro no sentido do presidente poder corrigir a própria Constituição. Eu posso terminar com a palavra, presidente? Bom, ministros, irmãos, irmãs, hoje eu estive na Paulista, foi muito bonito. Cada família, cada pai, cada mãe, cada criancinha com a arminha. E lá falou muito um versículo que eu gostaria de ler. Aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, calibre 32. Com a palavra, Sua Excelência, o Ministro do Planejamento, senhor Hélio Beltrão. Obrigado.
Senhor presidente, eu fui formado no respeito às instituições democráticas e à ordem jurídica. Sou filho de um homem público que consumiu sua vida combatendo a ditadura. Eu mesmo, na minha obscura vida pública, registrei vários atos claros de repúdio à ditadura. Nesse momento, que somos chamados a nos manifestar sobre um ato que formalmente parece atentar contra as instituições e contra a ordem, é necessário fazer uma profunda reflexão sobre o assunto e identificar o profundo interesse nacional. Olha lá. Não pode haver nenhum ato formal, nenhuma consideração de ordem abstrata que justifique a permissão da implantação de uma desordem nesse país. E muito menos a interrupção de um processo de desenvolvimento, senhores, penosamente retomado a partir de 63. Eu digo 63 e gostaria de assinalar que foi o período, senhor presidente, em que as instituições e que a ordem estavam asseguradas, porém substancialmente comprometidas, o que fez com que redundássemos no nosso colapso do processo de desenvolvimento e caíssemos de um crescimento anual de 7,3% para 1,6% em apenas 2 anos. 7 a 1. Eu creio, senhor presidente, que qualquer que seja a nossa formação pessoal, qualquer respeito que tenhamos pela ordem democrática, nada disso nos deve eximir de assumir uma responsabilidade, que é de apoiar Vossa Excelência na medida que venha tomar esta noite. É preciso assumir a responsabilidade de uma ditadura. Mas a ditadura só será ditadura na medida que os poderes que estão sendo concedidos ao governo forem utilizados arbitrariamente. Esses poderes só deverão ser utilizados por nós, na medida que se justifiquem para a preservação da revolução. Nem 1 milímetro a mais. Eles jamais deverão ser utilizados para, digamos, retirar a liberdade de inocentes. Daquele que nada tem a ver com a subversão ou a contra-revolução. Era o que eu queria dizer, senhor presidente. Ah, e mais uma coisa. Pela minha família, pela minha mulher que está quietinha em casa e meus filhos, eu digo sim ao ato institucional. Com a palavra, Sua Excelência, o chefe do Estado-Maior da Armada, General Adalberto de Barros Nunes. Mocinha! Cadê você, mocinha? Vai, mocinha, vamos logo. Aqui, ó. Vai. É nova aqui, né? Tá difícil pegar aqui. Não consegue entender? Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros do conselho, eu estou de acordo com a proposição feita. Acabou. Palavra, Sua Excelência, o senhor General-Chefe de Estado-Maior do Exército, General Adalberto Pereira dos Santos. Mocinha! Cível. É muita personalidade. Vamos, mocinha, vai, rapidinho, vai. Vai, mocinha. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros do conselho, eu estou plenamente de acordo com a proposição feita. Acabou. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Brigadeiro, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Carlos Alberto S. Sampaio. Isso aí já é bolsa mocinha, já. Pois, ó, depois você passa lá no meu gabinete, tá? Que eu tenho uma grande informação.
você, tá? Querida. Mas, ó. Vai de rosa, tá? Ficou de menina. Vai de azul, não. Gostei da criança. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros do conselho. Henrique Pongetti disse certa vez que era preciso lembrar, não ser recomendado passar pomada em um ferimento no qual a amputação fosse indicada, bem como não amputar no caso em que a pomada fosse remédio. Creio vivermos no caso da amputação e não o da pomada. A medida aqui proposta não é tão drástica assim. Julgo-a, portanto, necessária e indispensável de ser tomada o quanto antes. Sua Excelência, o senhor Ministro da Agricultura, Ivo Arzua, com a palavra. Mocinha, faz favor! Excelentíssimo senhor Presidente da República, excelentíssimos senhores, membros do Conselho de Segurança Nacional, acredito que estamos realmente diante do que podemos denominar encontro com a verdade nacional. E acredito que povos e governantes devam se atentar a esse período histórico e tomar as decisões que possam conduzir o nosso país ao seu glorioso destino. Senhor Presidente, sou inteiramente solidário à Sua Excelência e também às nossas Forças Armadas pelas calúnias e ofensas de que são alvo. Acredito, inclusive, que as nossas Forças Armadas foram magnânimas de não reagirem com desforço pessoal, que seria o meu caso. Talvez eu nem devesse dizer isso aqui, mas talvez eu não resistisse e reagisse com desforço pessoal contra aquele que agrediu na classe. Uma classe grandiosa, uma classe que tanto fez pelo nosso país. Deveríamos louvar, deveríamos reverenciar o que tem feito de engrandecimento nacional às nossas Forças Armadas, inclusive salvando-nos de sucessivas crises, de forma frequente, de forma até repetitiva. Senhor Presidente, todos os membros aqui dessa mesa sabem que eu sou frontalmente contrário a tudo que é artificial e inautêntico, com exceção aos agrotóxicos, é claro. Pesticidas, defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas, é claro. Com exceção também às reservas indígenas e quilombolas, que são naturais, mas também não aprovam, não. Com exceção também à anistia ao desmatamento, porque afinal a agropecuária precisa crescer nesse país. Com essas pouquíssimas exceções, eu sou completamente contrário a tudo que é artificial e inautêntico. E devo dizer aqui que a nossa Constituição sempre teve um cunho artificial. A nossa primeira Constituição foi encomendada ao gênio nacional, o nosso águia de aia, Rui Barbosa. Salve! Que a copiou da América do Norte. Salve! E assim, sucessivamente, as nossas Constituições foram sendo emendadas. E o que temos, o que tivemos, é essa colcha de retalhos que nada condiz com nossa índole e nossas aspirações nacionais. Inclusive essa forma defeituosa que tem impedido que esse gigante possa se desenvolver com os recursos naturais que possui e também com a capacidade de seu povo. Afinal, meus senhores, o gigante acordou!
as causas dessas crises e não somente eliminar os efeitos dela. Segura aqui. Churchill. Esse grande monumento de guerra, o estadista Winston Churchill, sempre nos advertia de que nada adiantaria dizermos que estávamos fazendo o possível. Dizia ele que temos que fazer o que necessário for. Então, meus senhores, precisamos optar. Ou seremos criticados pelos maus patriotas e pararemos no meio de nossos objetivos nacionais, o que nos fará ser criticados posteriormente pelo restante da população brasileira. Ou nós seremos criticados pelos maus brasileiros, mas continuaremos firmes no nosso sagrado objetivo nacional, o que nos fará ser reconhecidos depois pelo restante do povo. Sou favorável, inclusive, de que se funde uma nova república do Brasil. Uma nova república que possa ir de encontro com os nossos anseios, com nossos desejos de grandeza, porque legitimamente os temos. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Esse é o espelho daquilo, ó, que me vai na alma. Mas como homem de equipe que sou, me submeterei completamente às decisões desse conselho. E eu gostaria aqui então de finalizar com a minha frase de efeito que eu aprendi com o Simas, nosso ministro da comunicação: o agro, meus senhores, o agro é pop! Excelência, o ministro das Comunicações, Carlos Furtado de Simas. Senhor Souza, pode fazer as honras, por favor? Microfone. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros. Aqui estamos reunidos para uma decisão histórica e fala para todos os conselheiros, o menor de todos sentados a essa mesa. E com emoção. Quando vim participar deste governo, estava como brasileiro inteiramente dedicado a trabalhos da atividade privada. Eu não sou político, eu sou um gestor, um administrador, um governador. E a esta altura, podemos dizer que o esforço que vimos empreendendo é auspicioso e que pode levar o Brasil, no nosso setor, àquele desenvolvimento tão falado pelo ministro Beltrão. Tenho notado, nesses quase 2 anos de uma experiência que eu não tinha tido ainda, certos fenômenos, certos fatos, que merecem realmente uma consideração para um brasileiro simples, honesto e trabalhador como todos nós. Todos nós! Portanto, ao considerar o documento que me foi hoje apresentado, em que pesem as razões de ordem jurídica, que como democrata que sou, poderiam naturalmente ter sido apostas ao documento, digo além disto, depois de ouvir as palavras dos responsáveis pela segurança nacional, do ministro do Exército, achando necessário que rompamos, digamos assim, com certos preceitos que estão realmente dificultando o desenvolvimento brasileiro. Eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, senhor presidente Arthur da Costa e Silva, como o menor daqueles que nessa mesa se acham, para pôr o meu de acordo pelo bem do Brasil ao ato que me foi hoje apresentado. O Brasil, mais do que tudo, precisa de paz e aprovação da reforma da Previdência. Com a palavra, Sua Excelência, o chefe do Serviço Nacional de Informações, General Emílio Garrastazu Médici. Senhor presidente e senhores conselheiros,
Eu me sinto perfeitamente à vontade, e por que não dizer com bastante satisfação, em dar o meu aprovo ao documento que me foi hoje apresentado. Isso porque, senhor presidente, em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, no desempenho das funções que Vossa Excelência me atribuiu como chefe do Serviço Nacional de Informações, a SNI, eu pude fazer um minucioso relatório e comprovei aos conselheiros, por fatos, atos e ações, que o que estava nas ruas era a contra-revolução. Acredito, senhor presidente, que por sua formação, sua vocação democrática, foi Vossa Excelência tolerante por demais. Porque naquela ocasião eu já solicitava a Vossa Excelência que fossem tomadas medidas excepcionais para combater a contra-revolução que estava nas ruas. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Daqui 1 ano e 4 dias, o presidente Arthur da Costa e Silva já estará morto e esse cidadão já será o presidente da República, iniciando a fase mais sangrenta da ditadura civil-militar. Daqui 49 anos, 4 meses e 28 dias, um documento da Agência de Inteligência dos Estados Unidos da América comprovará que pelo menos 104 execuções políticas foram ordenadas diretamente por ele. Com a palavra, o excelentíssimo senhor general-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Orlando Geisel. Senhor presidente, senhores conselheiros do Conselho de Segurança Nacional, o meu parecer, o meu ponto de vista, já é inteiramente conhecido pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Em termos gerais, coincide com a maior parte dos pareceres emitidos na mesa. E é, como não poderia deixar de ser, de inteiro aplauso à medida que Sua Excelência pretende tomar. Responsável direto e imediatamente subordinado a Sua Excelência nos problemas ligados às nossas Forças Armadas, devo ser e sou um dos homens mais bem informados no campo da contra-revolução neste país. Eu concordo e corroboro inteiramente com o parecer emitido pelo excelentíssimo general-chefe do Serviço Nacional de Informações. Se não tomarmos, senhores, neste momento, esta medida que está sendo aventada, amanhã vamos apanhar na cara. Senhor presidente, eu gostaria apenas que fosse feito um adendo ao projeto. O adendo já preconizado pelo excelentíssimo ministro da Fazenda e apoiado, é claro, pelo excelentíssimo ministro do Interior, que se facultasse ao presidente da República a possibilidade da gente Senhor presidente, eu gostaria de lembrar ao Conselho que a democracia só existe por boa vontade das Forças Armadas. Era isso que eu tinha a dizer. Senhor presidente, será que a gente pode aproveitar esse momento com a fala do nosso amigo ministro para tirar uma selfie? Registrar esse momento. Peraí. Nós fomos logo encaminhados para salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda nua e eu estava urinada, com vômito, já tinha levado choque
no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Era vídeo. Com a palavra, excelentíssimo senhor ministro extraordinário, chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, Rondon Pacheco. Microfone. Senhor presidente, senhores membros do conselho, eu escrevi uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, então, se não se importam. Não, tudo bem. Uma água, por favor. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da República, senhores conselheiros, há 4 membros deste conselho que foram constituídos. Sim. 4. Quais sim? Dr. Pedro Aleixo, Vossa Excelência, Tarso Dutra e eu. Esses 4 membros do Conselho tiveram posições mais nítidas junto ao Congresso no sentido de institucionalização desse golpe. Eu digo revolução. O eminente senhor vice-presidente da República foi o líder do governo revolucionário. Não tem água aqui. Não tem. Vai, Rondon! Eu li o manifesto da Revolução na Câmara dos Deputados, o manifesto do governo, do então governador de Minas, o senhor Magalhães Pinto, numa hora de incertezas, ou seja, no primeiro minuto da partida das forças de Minas para o Rio de Janeiro. Não constitui novidade de que alguns membros do Congresso Nacional são os líderes de um processo contra-revolucionário. Diante dessa conjuntura, diante dessa encruzilhada, diante desse depoimento dos órgãos responsáveis pela segurança nacional, eu não tive outro caminho a escolher senão aquele de aceitar o ato institucional. A palavra, Sua Excelência, o secretário-geral do... Senhor presidente, eu ainda não acabei. Entretanto, considerei e acredito que é de conveniência política de se estabelecer um prazo para o recesso e um prazo para o ato aqui proposto. O prazo poderia ser... talvez, Vai, fala! Um prazo de 1 ano. Você tá maluco? O que você vai fazer, No mínimo 20 anos! Você não ficou nem com a sua esposa 1 ano. 20 anos tem essa novinha aqui, Com a palavra, Sua Excelência, o secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional, Jaime Portela. Senhor presidente, Jaime Portela não pôde comparecer à reunião, mas ele mandou um áudio. Mandou no WhatsApp agora? Não, ele mandou pelo Telegram, que é mais seguro. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu sou plenamente pela assinatura da proposição que nos é apresentada. Senhores, finalmente,
Acolhidas as impressões, opiniões, os votos, cabe a Sua Excelência, o senhor Ministro da Justiça, responsável direto pela redação do ato e que corresponde à vontade do Presidente da República, expor o seu ponto de vista, as razões pelas quais o ato institucional ora proposto foi escrito dessa maneira. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama de Silva. Excelentíssimo senhor Presidente da República e nós, membros deste Conselho, os considerandos apresentados justificam as razões determinantes do ato institucional. Motivos de natureza política, motivos de segurança, motivos de defesa da ordem revolucionária. O eminente senhor vice-presidente, embora não tenha entrado a fundo no problema, fez alguns apontamentos de natureza jurídica em relação ao projeto do ato. E sendo eu o responsável de natureza jurídica e eu quem encaminhou o projeto para o Procurador-Geral da República, reafirmo meu ponto de vista de que a representação do Poder Executivo tem sim todo o seu fundamento. Vossa Excelência observou de que o ato, melhor, de que a minuta do ato institucional apresentada para a apreciação deste Conselho praticamente nada deixa da Constituição. E mais uma vez eu lamento divergir de Vossa Excelência, porque lendo-se o ato, a Constituição é sim respeitada. Acontece, porém, de que essa Constituição ela não correspondeu, fazendo-se necessário o uso de instrumentos mais rígidos, a fim de conter a subversão e assegurar a ordem, a paz, os direitos humanos para os humanos direitos, a segurança dos cidadãos de bens e o desenvolvimento social e cultural do país. E é por isso que eu digo, senhores e senhores, de que o ato institucional é sim a grande salvação nacional! Medida revolucionária? Verdade, sim, sim. Mas não ditatorial, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é óbvio que a pessoa a quem esse poder for confiado vai sim saber dosar e aplicar as medidas que forem necessárias. Com certeza. O eminente senhor ministro Delfim Neto e o senhor ministro Albuquerque, apoiado pelo senhor chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, sugeriram uma emenda do ato que permite a Vossa Excelência, senhor Presidente da República, que faça algumas emendas na Constituição. E nós estamos de pleno acordo. Esse foi o nosso posicionamento, senhores e senhores. Isso era tudo o que eu tinha a dizer. Boa noite. Pelo apanhado que eu acabo de fazer das diversas manifestações dos senhores membros deste Conselho, tenho a impressão de que o ato institucional ora proposto conta com a quase unanimidade de aprovação dos senhores membros. Evidentemente, as observações feitas são apenas de caráter formal, de redação, ainda de pouca importância no conteúdo, no contexto geral. Ponderáveis, sem dúvida, as observações de Sua Excelência, o senhor vice-presidente da República, que, como jurista e um grande parlamentar, vê que damos um passo definitivo, podendo, quem sabe, talvez passar por uma fase intermediária. Em todo caso, dentro do Conselho de Segurança Nacional, nós devemos pesar a opinião de cada um dos membros.
e adotar o voto da maioria. Democracia. Devemos, portanto, respeitar o seu voto, mesmo não sendo o da maioria. Eu prezo muito a sua opinião e peço a Deus que não me venha amanhã me convencer de que ele está com a razão, mesmo porque ele realmente admitiu a hipótese do ato final. Entendemos, como entende o Conselho na sua sabedoria de maioria, quase unanimidade, que uma escalada como essa, um degrau como esse, se torna evidentemente necessário. Nós aceitamos essa deliberação. Eu confesso que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas eu só adoto porque eu estou convencido que é do interesse nacional, que é do interesse do país, que ponhamos um basta à contra-revolução. Aqui estou hoje, senhor de uma investidura constitucional, com a responsabilidade tremenda de chefe de um golpe. Golpe que se impôs ao país para a solução desses mesmos problemas e que se agravaram muito nos últimos anos. Naquela época, não havia exploração da mocidade como acontece hoje. Não havia a interferência deslavadamente ostensiva do dinheiro internacional, procurando interromper o processo revolucionário por motivos talvez inconfessáveis, por interesses que não são os nacionais e contra os quais devemos levantar essa barreira antes que a crise seja irremediável. Considero a situação do país grave, mas ainda não desesperadora. Por isso mesmo, devemos lançar mão dos remédios necessários para a recuperação do organismo nacional. Os remédios, as medidas curativas são as contidas, são as preconizadas no ato institucional que hoje será proposto e cuja fiel aplicação desejo realizar. Nesse momento solene e dramático para a vida nacional, quero mais uma vez afirmar que não me move qualquer interesse continuista. Move-me apenas o desejo de bem servir a pátria, de bem servir o nosso povo, inspirado por Deus e sob a sua proteção. Pretendo, no momento constitucional, entregar esse cargo duro e penoso a um substituto legal, para que esse prossiga com a obra da Revolução de 1964. Ato institucional. Artigo 1º. São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais com as modificações constantes deste ato institucional. Artigo 2º. O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. Artigo 3º. O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Artigo 4º. No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Artigo 5º. A suspensão dos direitos políticos com base neste ato importa simultaneamente em 1. Cessação de privilégios de foro por prerrogativa de função. 2. Suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais. 3.
proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza política. 4. A aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança. A. Liberdade vigiada. B. Proibição de frequentar determinados lugares. C. Domicílio determinado. Artigo 6º. Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício em funções por prazo certo. Artigo 7º. O Presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo, fixando o respectivo prazo. Artigo 8º. O Presidente da República poderá, após investigação, decretar o confisco de bens de todos quantos tenham enriquecido ilicitamente no exercício de cargo ou função pública, inclusive de autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Artigo 9º. O Presidente da República poderá baixar atos complementares para a execução deste ato institucional, bem como adotar, se necessário à defesa da Revolução, as medidas previstas nas alíneas D e E do parágrafo 2º do artigo 152 da Constituição. Artigo 10º. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11º. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Artigo 12º. O presente ato institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 13 de dezembro de 1968. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala.